Todo mundo. Perdão. Olha, gente, na verdade, eu até meio que engasguei quando eu fiquei sabendo mais ou menos o que estava por trás dessa história aqui. Essa história que você passa a acompanhar comigo, com a doutora Márcia, com o Thiago, com toda a nossa equipe aqui do Balanço Geral nesta segunda-feira. Os dois suspeitos de assassinar a motorista de aplicativo Michele Caroline Chinol, de 38 anos. Esse caso você acompanha desde o começo aqui no BG. Michele, ela foi encontrada morta na noite do dia 16 de fevereiro de 2022. Dentro do porta-malas do carro. Dois suspeitos foram presos. Ela estava morta dentro do carro de aplicativo, no porta-malas. Lembra que o carro chegou a ser guinchado, chegou a ser levado para o pátio, aqui, né? Onde eles levam os carros que são guinchados na cidade. E imagens mostram um homem que vestia o uniforme com faixas. Olha essa imagem aí. O carro abandonado, a pessoa desce do carro e dá para ver que ela usava um uniforme com faixas reflexivas. Faixas reflexivas, né? E o Thiago Silva vai trazer pra gente agora uma história, o que tem por trás dessa história que é impressionante. Eu fiquei, sinceramente, de queixo caído, achei um absurdo, né? E, assim, apavorado até. Acho que é mais ou menos essa palavra. Quer ver, ó? Presta atenção aí. Boa tarde pra você, Thiago. Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Eu falo aqui da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Estou aqui com o delegado Vitor Menezes, já vai conversar com a gente. É o delegado que comandou a investigação. Coloque aí, além desse uniforme que a polícia apreendeu durante a operação de hoje, mais detalhes técnicos que colocam como principais suspeitos da morte de Michele Caroline Chinol, 38 anos, já foi bailarina, dançarina, né, o Jason? Ela morou na Itália, morou fora do país, morou em outros países, veio para o Brasil, atravessava uma depressão, passava por um momento difícil e nessa depressão que ela estava vivendo, ela resolve então contratar, segundo as informações, os trabalhos de Kathleen Malman Marcelino, a Kate, como era conhecida mais nas redes sociais. A Kate é psicóloga, sexóloga, uma pessoa influente nesse mundo do MMA. As duas começaram a se relacionar. A Kathleen, que foi presa durante a operação de hoje, está prestando depoimento aqui na delegacia, na divisão de homicídios, nesse exato momento. Eu já vou conversar com o delegado responsável pela investigação, mas antes a gente vai entender essa história completa, como foi que tudo aconteceu aqui no Balanço Geral. Acompanhe. Policiais da DHPP logo cedo na rua. O alvo da polícia é um casal envolvido com a morte da lutadora de MMA, Michele Caroline Chinol, de 38 anos. Michele foi encontrada morta dentro do porta-mala do próprio veículo, um crime que chamou a atenção pela crueldade. Foram presos nesta manhã Kate Malman e o marido dela, Nelson Filho. Kate é psicóloga, se intitula nas redes sociais como coach. Usa a frase num perfil da internet: te ajudo a fortalecer a relação mais importante da sua vida, com você mesma. Era ela, a psicóloga, que ajudou Michele, que passava por um momento difícil. O que levantou a suspeita da polícia, primeiro, é que o celular da vítima de Michele foi encontrado na casa de Kate. Um outro detalhe também chamou a atenção dos investigadores aqui da DHPP, é que no dia em que Michele foi assassinada, Kate usou o cartão dela e fez uma compra no valor de R$6 mil. Essas imagens também ajudaram a colocar os suspeitos atrás das grades. O acusado de abandonar o corpo estava usando uma roupa com adesivo refletivo. Uma roupa semelhante foi encontrada na casa dos detidos nesta manhã. Os suspeitos foram conduzidos para a DHPP. Num primeiro depoimento, não teriam confessado o crime, mas a polícia não tem dúvidas da participação do casal no assassinato. A história é essa, Jason. A Michele Caroline Chinol, como você colocou, é encontrada morta dentro de um porta-mala no bairro Ganchinho, aqui em Curitiba. Esse carro é guinchado, vai para o pátio da Secretaria de Trânsito. Lá vem um odor do veículo. Os policiais são chamados, o corpo é encontrado e começa uma investigação da polícia.
Doutor Vitor Menezes agora sim vai conversar com a gente aqui no Balanço Geral. Doutor, a gente fala em prova técnica que a polícia encontra, o Jasson fala da roupa, a gente tem a imagem, a gente está mostrando a imagem, né, desse uniforme refletivo que vocês aprenderam hoje. O senhor me falou que esse cobertor onde o corpo da vítima estava encontrado era um cobertor que pertencia à família da Kathleen. O senhor não tem dúvidas, delegado, de que Kathleen e o esposo participaram do assassinato? Boa tarde. Olá, boa tarde. O inquérito policial ainda não terminou, então é precipitado, né, falar de forma contundente que eles são os culpados, até porque o juízo de culpa ele pertence definitivamente, né, ao juízo da causa. Então eu não vou fazer esse juízo aqui. O inquérito policial importa a construção de uma história plausível que as pessoas possam ser denunciadas e inclusive se defender, né? No presente momento, o que a gente tem? A gente tem muitas informações, né, dentre as quais, até por conta de uma tramitação em sigilo de uma parte do inquérito policial, eu não posso me adentrar, mas a gente tem muitos elementos, né, que colocam a investigada como culpada, né? Ainda não foi remontada a motivação desse crime, mas temos elementos concretos para apontar, né, que a Kathleen é responsável por essa morte nesse momento. A relação da Kathleen com a vítima, delegado? A investigada é amiga da vítima. E várias circunstâncias, né, que foram sendo trazidas no curso do inquérito por essa investigada, num primeiro momento levaram a investigação para um sentido e depois a gente retornou. O que acontece? No primeiro momento a gente trabalhava com 3 hipóteses investigatórias, né? A gente não excluiu nada no primeiro momento. A gente trabalhou com homicídio, com latrocínio e até com suicídio da vítima, isso porque foi encontrado um corte importante no pulso da vítima. Mas, agora, inclusive com as informações do IML, né, que os médicos legistas trouxeram pra gente, verificamos que a maior probabilidade é que aquele corte tenha sido feito pós-mortem, ou seja, ficou claro, né, que houve uma simulação, né, desse suicídio, ou seja, alguém queria esconder o crime do homicídio. Há outros crimes aí também, como a ocultação do cadáver e a fraude processual, porque o local do crime ele foi modificado. A Kathleen, ela era amiga. O Nelson, o esposo dela, onde é que ele entra nessa história, delegado? Olha, o que é importante em relação ao investigado é que conseguimos arranjar elementos que apontam a Kathleen como envolvida e o marido dela, esse senhor que foi trazido aqui para a delegacia, ele trabalhava numa empresa que tinha roupas análogas àquele homem que é visto no sistema de monitoramento por câmeras, saindo do carro abandonado em que estava o veículo da vítima. Então, fizemos a conjugação de informações, que infelizmente não posso divulgar aqui agora, com essa ligação entre os dois, né? E houve a representação, né, pela prisão temporária dos dois. Ocorre que a versão dos dois investigados ela é contraditória. Ou seja, se a investigada diz que segunda-feira estava a todo momento em casa em Fazenda Rio Grande, já o investigado diz que isso não é verdade. Na noite do crime, então, a investigada não estava no local e não sabe argumentar, não sabe justificar qual era a sua localização. E toda a narrativa que a investigada traz, ela é muito fragmentada. Toda vez que confrontada, um pedaço do seu depoimento, né, rui, né, não tem credibilidade. A gente está numa coletiva, já o Jasso vai querer fazer uma pergunta aqui para o delegado. Mas, doutor, o senhor descarta a questão do suicídio, né, até pelo laudo do Instituto Médico Legal. O senhor trabalha com homicídio ou latrocínio? Até porque celular desapareceu, compras foram feitas com o cartão da vítima, me parece depois do corpo ter sido encontrado. O que o senhor acha? Qual é a linha da motivação desse crime, delegado? Olha, o inquérito não chegou até ao fim, até o presente momento, né? É claro que a motivação do crime ela pode ser patrimonial, mas pode ter sido cometido um homicídio anteriormente ter havido um proveito econômico, uma vez que o homicídio já estava consumado. Então, a motivação ela ainda não foi esclarecida, né? Conseguimos relacionar envolvidos. Nesse momento, temos provas muito concretas em relação à investigada e temos elementos de informação que apontam o envolvimento desse investigado porque tinha roupas análogas e uma ligação
com a nossa principal suspeita. Mais do que isso, nesse momento, é precipitado falar. Eu vou pedir licença aos colegas que estão acompanhando essa coletiva, mas eu sei que você tem uma curiosidade com o delegado. O delegado Vitor Menezes, responsável pela investigação, está te escutando. Jasson. Pois não, doutor Vitor, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral mais uma vez. Doutor Vitor, a vítima e a suspeita estiveram juntas, o senhor tem essa informação, se chegaram a se encontrar no dia que a polícia trabalha, que tenha sido o dia do crime? E outra situação para tentar esclarecer um pouco mais para o nosso público. Qual seria a motivação que levou a polícia até aí essa mulher, a Kate, e ao marido dela? Olha, como foi falado, a motivação do crime ainda não está esclarecida, até porque essa motivação ela seria oriunda, né, de elementos subjetivos, né? A pessoa que foi pega, que está sendo investigada, teria que justificar o motivo certo. Ainda existem algumas circunstâncias que são obscuras, né? Mas objetivamente nós conseguimos apontar a conduta da Kathleen como envolvida nesse caso. Isso porque ficou claro que a Kathleen estava aqui em Curitiba e não em Fazenda Rio Grande. E ela estava num ponto que era próximo à vítima, o que era negado por ela o tempo todo. Então ela estava próxima à vítima, né, no momento em que a vítima sumiu, e daí nós seguimos para as investigações. Prova técnica, quando a vítima subiu, vocês têm informação ali, monitorando a questão eletrônica de que as duas estiveram próximas no dia do crime. Nós conseguimos determinar essa proximidade. Delegado, tem alguma situação passional no meio desse caminho também? Não, porque nós não conseguimos definir a motivação. A motivação ela ainda é obscura, né? Assim como uma série de relações. Nelson e a vítima Michele não tinham nenhum tipo de relacionamento? Olha, não ficou. A priori? A priori não. Isso não ficou demonstrado no curso de inquérito policial. Doutora Márcia Marcondes também tem uma colocação para o senhor nos estúdios do Balanço Geral. Pois não, doutora Márcia. Primeiro, cumprimentando o doutor Vitor. Sabemos que esse corpo levou alguns dias para ser encontrado e, consequentemente, para ser examinado. Foi possível a ML determinar qual foi a causa da morte? Olha, doutora, é claro que o estágio de putrefação do corpo ele prejudicou essa determinação categórica, né? Mas alguns elementos foram verificados ali. Embora o corpo estivesse putrefeito, os pulmões, eles tinham vestígios, eles tinham petequias, né? Que são pequenas manchas que são evidência de uma asfixia. Então, a possível causa da morte teria sido uma asfixia. O depoimento foi contraditório, eles devem prestar um novo depoimento, falaram em salas separadas. Qual que é o próximo passo agora, delegado? Olha, agora é o momento da confrontação, né? As coisas que foram alegadas no interrogatório ou outras testemunhas que não foram ouvidas nesse momento por acreditar-se que não era vantajoso naquele momento da investigação, esses procedimentos serão realizados agora. Muito obrigado ao doutor Vitor Menezes, falando ao vivo aqui no Balanço Geral, dando detalhes e informações em relação ao caso. Estou observando aqui os advogados. Deixa eu ver se o doutor Ayrton conversa com a gente. Chama ali o doutor Ayrton, advogado dos acusados aqui. Doutor Ayrton, por favor, vamos aqui ao vivo aqui no Balanço Geral. O advogado que defende os dois acusados que prestam depoimento aqui na DHPP, né? A Kathleen Malma Marcelino. A Kathleen prestou um depoimento agora há pouco. Ela negou a participação no crime, mas foi um depoimento bastante contraditório. E o Nelson Pereira Silva Filho, esse é o nome do outro investigado, também prestou depoimento, teria apresentado algum álibi em relação ao que teria acontecido naquela noite. Doutor Ayrton, por favor, nós estamos ao vivo aqui ao Balanço Geral, o senhor que defende os interesses tanto da Kathleen como do Nelson. Seus clientes são inocentes, doutor Ayrton? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero dizer que nós tivemos acesso somente ao interrogatório, não tive acesso a todo o bojo do presente inquérito policial para saber efetivamente o que aconteceu. O fato nos pegou de surpresa, mesmo porque eles eram amigos. Por tudo que foi trazido à mídia, não tem nada que ligue diretamente eles ao homicídio. Roupas análogas não quer dizer que são as mesmas, são roupas parecidas, principalmente em relação ao Nelson. Já em relação à investigada Kathleen,
eu prefiro me manifestar somente quando tiver efetivamente alguma prova concreta e eu tiver acesso aos autos, para poder falar com propriedade. E isso a defesa vai mostrar de forma inconteste que eles são inocentes. Negativa de autoria, não tem a mínima condição deles terem participado, então, desse assassinato? Como eu falei, fica difícil demonstrar a participação. Então, até o presente momento, é negativa de autoria. Doutor Ayrton Adonsky. Obrigado, doutor. Conversando aqui, ele que também está a par, acompanhou de perto os depoimentos aqui da DHPP. A investigação continua, como você pôde acompanhar nas imagens da polícia, ô Jason. Os policiais encontraram uma roupa muito parecida com a roupa utilizada no dia em que o corpo é abandonado na região do Ganchinho. Essa é uma prova. Um cobertor onde a vítima estaria enrolado. Essa é prova técnica, é a prova que a polícia coloca como prova técnica. Foi encontrado esse cobertor na casa da Kathleen, seria um cobertor da casa da Kathleen que teria sido usado para enrolar o corpo da vítima. O celular, você sabe, ô Jason, você que anda com o seu celular, existe, né, uma investigação. Se você pedir para a operadora de telefonia para monitorar os seus passos num dia, através de uma decisão judicial, essa prova técnica colocou que o celular da Kathleen foi visto muito perto do celular da Michelle no dia em que a Michelle desapareceu, é prova técnica também, e que o cartão da vítima teria sido utilizado em compras no valor de R$6 mil depois que o corpo dela foi no dia em que ela foi morta. 2 dias antes do corpo dela ter sido encontrado, o cartão dela teria sido utilizado. Então tudo isso é prova técnica. A polícia diz que depoimento da Kathleen, da Kate, ela usava esse nome nas redes sociais, Kate, o nome dela é Kathleen Malma Marcelino. O depoimento dela foi contraditório e a polícia agora segue com a investigação. Jason. Tiago Silva, obrigado aí pelas suas informações. Esse caso que mexe com a imaginação de todos nós, porque o delegado ainda está trabalhando duro nessa investigação. O que será que tem por trás de toda essa história ainda para ser descoberto? Eu quero contar agora, doutora Márcia, com a sua experiência de quase 30 anos como delegada de polícia, né? Para a gente tentar entender um pouco desse quebra-cabeça. Será que essa roupa, ok, o delegado, na função dele, disse que essa roupa é uma roupa análoga, não está dizendo que é a mesma roupa, é uma roupa parecida com aquela roupa que foi visto naquele dia, né, da câmera de segurança, mostra o homem ou a mulher, não se sabe, já não sabe quem estava dentro dessa roupa, né? Agora eu já não sei mais quem estava dentro dessa roupa. Agora o detalhe é o seguinte, mostra que haviam faixas refletivas nessa roupa e foram encontradas roupas parecidas com essa. Olha aí, ó, tá vendo, ó? Tem aquela lista refletiva ali, ó, no uniforme. E foi encontrado lá na casa uma roupa parecida com essa. Mas o delegado ainda não deixou claro a motivação de tudo isso. Doutora, como a senhora imagina que a polícia chegou até esses dois, já que eram amigos próximos da Michelle? Veja, nós temos a circunstância de utilização do cartão dela após a morte dela. Quem fez esse uso e por que estaria com esse cartão? Isso é uma coisa que leva acaba conduzindo isso a Kathleen, né? É uma das coisas. A segunda coisa, esse telefone da vítima, né, o telefone da Michelle, ele, em algum momento, ele permaneceu na casa da Kathleen. Então, outra coisa que também faz uma indicação de levar até ela. E é claro que a gente sabe que a investigação vai se montando, né, de acordo com os fatos. Encontra-se uma roupa com faixas reflexivas que guarda semelhança com aquela utilizada. Aí cumpre fazer a seguinte situação. Acreditaríamos que quem estaria usando seria o homem ou a mulher. É possível fazer uma prova técnica com isso. Pelas imagens, a altura da pessoa, a forma de andar, para que se feche também nisso. E muito importante saber que a morte ocorreu por asfixia. E a asfixia acontece quando você tem a obstrução, né, das vias aéreas, aquele esforço para respirar, aquele esforço grande para respirar, gera essas lesões em pulmão que permaneceram. Basta saber também como ela aconteceu. Se ela aconteceu com imposição de mãos, se ela aconteceu de uma outra forma mecânica ou até química, né, Jason? Verdade. Amanhã, com certeza, nós teremos ainda mais novidades sobre essa história.
principalmente depois que o delegado ouvia aí os dois que foram presos, né, os dois suspeitos, e colocá-los aí frente a frente. Então, se prepare que amanhã a gente deve ter mais novidades sobre isso também.